O I das Nações era exatamente isso, né? Havia um grupo de igrejas pensando missões naquela forma tradicional, né, de evangelizar os povos necessitados e fazer missões no Oriente Médio, enfim, e nada contra, né, mas era um conceito muito mais pautado na necessidade, na carência, do que na relação, né? Era muito mais um evangelismo de alcançar os gentios do que propriamente de cumprir o propósito de construir uma consciência, construir uma família e uma comunidade. A igreja muitas vezes ainda ela se restringe àquela forma antiga, né, que não está errada. Então, se a gente pensar a história do povo de Deus, há um tempo primeiro e primário que foi tirar o povo do Egito. Mas o tirar o povo do Egito foi um ato da fidelidade de Deus para tirar esse povo de uma condição escrava para ele cumprir o propósito. Então, o propósito não era tirar do Egito. O propósito era devolver esse povo condições de ocupar a terra prometida. E às vezes a gente pensa que a missão da igreja é tirar do Egito. Então a gente fica fazendo missões à moda antiga e primária, né? Primária no sentido quase infantil do processo. Infantil no bom sentido, sem nenhum tom pejorativo, né? Infantil no sentido de falta de maturidade, bem baseado no serviço, que o Paulo fala. Enquanto um filho é criança e nada, ele é diferente de um servo. Então Deus estava tirando servos do Egito. Mas quando chega na entrada da Terra Prometida, ele está agora tirando o espírito de servidão de dentro dos filhos, para que os filhos cumpram o propósito. Então, o I das Nações foi meio que esse tempo também de transição, de deixar de pensar missões como serviço e pensar missões como relação. Uma relação de família para ocupar a terra, para não ter aquela ideia de que nós estamos pregando para estrangeiros. Não, nós estamos como família, em relacionamento, revelando a glória de Deus. Então havia um ingrediente de unidade, havia um ingrediente de conhecimento, de relação, de aliança, de pacto, que é bem diferente da saída do Egito. Era como que Josué chamando os irmãos a uma autocircuncisão para ter autoridade e finalmente cumprir o propósito. O I das Nações ainda permanece como conceito, como relacionamento. Algumas relações que foram estabelecidas nunca mais foram desfeitas. E aí, então, como eu estou contando essa história usando o exemplo egípcio lá, era bem isso, né? Porque quando Deus fala para o povo lá assim, vocês não vão ocupar a terra prometida, e não é porque vocês têm um problema com o capeta, com os inimigos, não, é porque vocês têm um problema comigo, porque durante esses 40 anos vocês nunca circuncidaram um filho. Então era uma massa de gente formada de indivíduos, e não uma família formada numa consciência de compromisso interrelacional. Então, está vendo? Para ocupar a Terra Prometida, teve que haver uma conversão intergeracional. Os pais se converterem aos filhos e os filhos se converterem aos pais. Se deixarem circuncidar, se deixarem tocar na intimidade. Homens adultos se tocando na intimidade, fazendo pactos de vida e de aliança permanente. Pais tocando a intimidade dos filhos e filhos sendo tocados na intimidade pelos seus pais, para que houvesse compromisso de vida, aliança, de identidade, de povo, de família e de comunidade. Então era isso que estava acontecendo naquele encontro. É como se a gente tivesse sido chamado, a gente estava pensando ainda pensava em sair do Egito e talvez fazer casa no deserto, mas naquele pequeno encontro lá que o Paulo falou, no final, esse foi o apelo. Era quase como se a gente estivesse dizendo, vamos nos circuncidar como irmãos, vamos fazer parte da vida um do outro de fato, e vamos entrar num pacto de aliança com os nossos antepassados históricos, com aqueles que investiram na nossa vida, e fazer uma relação de fato, para que a gente não continuasse fazendo evangelismo em cima de uma mensagem, de uma instituição, de uma estrutura, mas com base numa relação. Então agora seria uma família, um povo que se auto-reconhecia, que tinha compromisso uns com os outros. Então nós estamos levando muito mais uma mesa de comunhão nesse processo de missões. Então isso mudou radicalmente a nossa forma de pensar missões. E foi isso que aconteceu lá, que é o que está acontecendo aqui. Foi um compromisso intergeracional e interrelacional de ministérios que
eram associados, mas não estavam de fato aliançados. Havia uma associação em torno de um propósito, mas agora havia uma aliança em torno de uma relação. Então foi essa relação que começou a cumprir o seu propósito, e não simplesmente o desafio de fazer uma missão, de cumprir uma tarefa, de alcançar um alvo. E é isso que ficou. Então existe esse remanescente relacional de famílias, que a igreja aí, a Cristã da Família, a gente continua com essas relações, a gente ainda se visita, recebe, envia, e ficou essa herança e esse legado. Maravilha. No nosso jornalzinho aqui, eu sou o repórter, ele é o editorial, né? Então, o que aconteceu com essa história aqui? Na verdade, movimento do Ide às Nações, na década de 90, nós percebemos, sentimos de Deus, né? Isso não é um discernir, é um revelar, né? Deus mostrou que era um momento de voltar aos nossos pais, né? Então, fazer o caminho de como o Evangelho chegou ao Brasil, que é considerado missões reversas. Se você aí está interessado nisso e for olhar a história, a primeira igreja que foi feita para brasileiros, para pregar o Evangelho para brasileiros, foi do Robert Kelly, que era um escocês, que tinha um trabalho com português na Ilha da Madeira, sofreu uma tremenda perseguição, porque, obviamente, a Igreja Católica não estava muito interessada em evangélicos. O Brasil, naquela época, o Brasil Império, já estava em Dom Pedro II, né, mas ele vinha de um processo de ser proibido não ser católico. O cidadão era cidadão porque ele era igreja e Estado misturado, ele era católico, não podia não ser católico, não podia nascer, porque não tinha certidão de nascimento. Isso que você ia falar. Me assustou muito esse negócio de que a pessoa não podia morrer também. Não podia nem morrer, porque não tinha cemitério para quem não fosse católico. Então, esse processo quebrou justamente quando Dom João vem para o Brasil, em 1810, e aí a Inglaterra era a única nação amiga, né? Aquela história, a abertura dos portos das nações amigas, a única nação amiga da Inglaterra, porque Napoleão tinha invadido Portugal e a França dominava toda a Europa. Então, para ficar amigo da Inglaterra, ele teve que engolir os anglicanos, que não eram católicos. E aí então começa um processo de distensão, Dom Pedro I, Dom Pedro II, que se tornou amigo do Robert Kelly. Aliás, isso aí valia até um momento aí vocês estudarem Dom Pedro II. Esse imperador foi demais. Esse cara era um cientista, era um estadista, era uma pessoa com uma visão incrível de tecnologia, e ele tinha essa capacidade de relacionamento, era um poliglota. E aí, então, ele ficou amigo do protestante Robert Kelly, que era dentista, médico dentista, e permitiu, né? Então, uma igreja lá para brasileiros. Então, nossa história começa vindo da Escócia. A Escócia, ela vem, é o padroeiro da Escócia, o St. Patrick. Ele veio de Lyon, na França. Ele era um escravo inglês, um inglesinho que foi feito escravo pelos celtas. Então, ele foi morar lá onde hoje é a Escócia, como escravo. Depois de 20 anos de escravidão, Deus apareceu para ele e falou para ele entrar num barco e entrar no mar, e ele foi parar nas costas da França. Essa é a história, né? E lá em Lyon, para os amantes de Asterix, não sei se você gosta de Asterix, hein, Paulo Júnior? Chamava-se Lugdunum, né? Lugdunum, que era, eu adorava Asterix. Que era a capital da Gália romana naquela época, né? Então era o centro. Lyon até hoje é uma cidade profundamente raízes cristãs, tem milhares de igrejas lá, o evangelho foi muito forte em Lyon. Então, de Lyon foi o evangelho para a Escócia, França. Chegou como em Lyon? Aí já estamos entrando na fase bíblica, chegou através dos discípulos de João em Éfeso. Então, você tem Eusébio lá, que estava morando ali, foi para Lyon, e ele está ligado com Éfeso. Éfeso envia missionários para Lugdunum ou Lyon. E, obviamente, Éfeso está ligado com Jerusalém. Então, se for traçar o caminho nosso aqui, é Brasil, Escócia, França, Turquia e Israel. E essa visão veio, vamos fazer esse caminho reverso. Paulo Júnior foi um desbravador disso, muitas relações com igrejas na Escócia, na Inglaterra, uma igreja formada lá em Lyon, na época em que o Brasil foi campeão em 2002, né? E tinha até jogador de futebol nessa igreja. A igreja está lá viva, uma igreja franco-brasileira total, né? Não é uma igreja brazuca, é uma igreja local mesmo, com o povo francês, que ela é poliglota, né? Ela não é monoglota, ela não é uma igreja tribal,
dentro da França, ela é uma igreja francesa que abençoa os franceses, tem a participação formada a partir de missionários brasileiros, ingleses e franceses, né? Então era realmente um caminho reverso acontecendo, era quase que como os descendentes de Saint Patrick voltando a Lyon para, junto com os brasileiros, plantar uma igreja lá em parceria com os franceses. É muito bonito isso, é muito espiritual, né? Muito forte.